quais são os obstáculos de gênero no ambiente profissional e como as mulheres conseguem superar as barreiras e alcançar posições de liderança. Quem vai responder essas perguntas é a pesquisadora e escritora Lucelena Ferreira, especialista em liderança pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Olá, Lucelena, Olá. Muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. Obrigada a você pelo convite, é um prazer. Conta pra gente, existe mesmo um teto de vidro acima do qual é muito difícil as mulheres passarem? Olha, o teto de vidro, a gente pensava há muito tempo que as mulheres iam progredindo em suas carreiras e de repente chegava um momento em que haveria esse teto de vidro, ou quando se casasse ou tivessem filhos, né? Em que a própria mulher recuaria em sua carreira para se dedicar a outras coisas e tal. Hoje em dia a gente desdobrou um pouco esse conceito por entender que os obstáculos de gênero eles existem desde a nossa entrada, aliás antes, né? Mas desde a nossa entrada nas empresas. Então a gente chama de labirinto de cristal. É como se a gente tivesse o tempo todo que lidar com obstáculos invisíveis, porque eles não são muito ditos, muito explícitos, né? Para que possamos avançar, enfim, e atingir cargos de liderança. E quais são esses obstáculos? Tem muitos, né? Eu fiz uma pesquisa agora durante 3 anos, falamos sobre isso, em que eu entrevistei 7 CEOs de grandes empresas, da Microsoft, da Johnson, enfim, várias. E mais 2 líderes, uma aqui do Senado, outra do terceiro setor, para justamente compreender quais foram os obstáculos que elas enfrentaram em suas carreiras e quais foram as estratégias, né, de que elas lançaram mão para conseguir chegar no topo de suas carreiras. Então, assim, juntando essas lições das mulheres com a teoria, a gente descobre um monte de obstáculos, né? Todos eles têm raiz na nossa cultura ainda machista, em que a mulher é vista basicamente como inferior ao homem, né? O homem é visto como mais capaz, mais inteligente, enfim. E isso vai nos criando muitas barreiras difíceis de serem transpostas. Uma delas, que advém muito dos estereótipos de gênero, né? Se a gente pensa nos ditados populares, né? Mulher é sexo frágil, mulher no volante perigo constante, enfim, as associações de mulher com cozinha, só sabe pilotar um fogão, essas coisas assim. Esses estereótipos, eles vão, e toda essa cultura de valorização do masculino, né? Vão deixando algumas inseguranças nas mulheres profissionais, né? Desde cedo as meninas são ensinadas a cuidar de boneca, cuidar de casinha, né? E há estímulos sociais muito fortes para que a mulher assuma essa questão doméstica, né? Do cuidado com a família, com os filhos, com o marido, às vezes com os pais já mais velhos. E o homem não, e o homem desde cedo é estimulado a atingir seu cargo de liderança ou, enfim, investir na sua carreira o quanto seja necessário, né? Então, isso acaba... Toda essa perspectiva sobre o masculino e o feminino acaba sendo introjetada em todas nós, né? Homens, mulheres, e muitas vezes se transforma no que a gente chama de vieses inconscientes de gênero, que são uma grande barreira para nós. Isso significa o seguinte, quando você tem, vou te dar um exemplo de um estudo da Universidade de Yale, eles distribuíram diversas centenas de currículos idênticos para laboratórios nos Estados Unidos, só que metade foram com o nome de homem e metade com o nome de mulher, mas iguaizinhos os currículos. E aí eles pediram para esses laboratórios darem uma nota para a competência do candidato ou da candidata, né? E fazerem uma oferta salarial, caso fossem contratar essa pessoa com essas, enfim, qualidades. E o resultado foi que os currículos com o nome de homem, embora fossem idênticos aos outros, receberam uma nota maior para a sua competência e propostas salariais maiores. O que gera essa avaliação é o que a gente chama de viés inconsciente de gênero, quer dizer, o homem é percebido como mais competente, não é que a pessoa chega e diz, vou promover você e não ela porque você é homem, não é isso, mas isso está introjetado, né? As próprias mulheres às vezes discriminam mulheres, enfim, com base em alguns estereótipos mesmo, vai engravidar, vai ter filho, não vai se dedicar à carreira, não vai estar disposta a viajar. Quem disse, né? Quer dizer... Vai tirar licença maternidade. Vai tirar licença maternidade, enfim, essas coisas todas. Então, assim, uma das coisas importantes para as mulheres que pensam em ascender profissionalmente
estarem muito atentas a esses vieses que podem ser individuais ou fazerem parte do mindset institucional, né? E, como diz a Silvia Coutinho, a CEO da União de Bancos Suíços, que é uma das minhas entrevistadas, ela fala, eu sempre me posicionei muito claramente para gerenciar a percepção que os outros têm sobre mim e não deixar que meus chefes ou, enfim, meus superiores fossem contaminados por estereótipos de gênero. Então, ela se colocava muito à disposição. Olha, eu estou disposta, se surgir uma vaga em outro estado, podem me mandar. Eu quero atingir tal cargo. Então, ela colocava muito as suas demandas, as suas disponibilidades na mesa, claramente, para que surgiu uma vaga, pô, vamos chamar a Silvia, porque a Silvia se coloca, ela topa, ela vai, né? Então, ela, enfim, cada executiva foi colocando a sua forma. Claro que a gente não tem uma receita única, né? Esse obstáculo, essa receita. Mas a gente tem várias estratégias que eu acho que as mulheres precisam conhecer, sabe? Porque quando você passa por situações similares, né? Você tem esse acervo interior que você pode utilizar e transformar e recriar para poder você mesma, né, superar os seus próprios obstáculos na sua carreira. Então, os vieses inconscientes, por exemplo, são uma das barreiras importantes com a qual nós temos que lidar, até porque eles nos prejudicam em avaliações, seleções, promoções, qualquer processo de julgamento interno da empresa. E existe também um certo medo, às vezes, né, das próprias mulheres, que se elas correrem atrás da profissão, elas vão, ou não vão ter uma vida familiar, ou os filhos vão ficar, né, assim, com alguma coisa faltando. Assim, é possível ter as duas coisas? Claro que é. Acho que o livro é muito para mostrar isso também, né? Nos faltam, muitas vezes, modelos femininos de liderança. Se você pegar as 200 maiores empresas do país, nós temos 3 presididas por mulheres apenas, né? Então, é importante, essa foi uma das minhas motivações para escrever, né? Você colocar essas mulheres na vitrine para que elas possam mostrar, olha, é muito possível, né? É muito possível. Tem algumas coisas, algumas escolhas importantes na vida para que você possa realmente fazer essa conciliação entre altos cargos e uma família unida, saudável, né? Como qualquer outra. E uma delas, ressaltada pelas minhas entrevistadas, é a escolha do companheiro. Né? Elas colocam vários, foi uma recorrência. Se você é uma mulher com ambições profissionais, escolha um companheiro que te apoie, que não seja machista. Porque senão, minha amiga, a sua vida vai ser difícil, né? Porque a responsabilidade sobre a casa e os filhos precisa ser dividida. Ela não é só da mulher, né? A casa, os dois moram na casa, é dos dois, o filho é dos dois. Então, já está mais do que na hora, né? Como acontece em outros países desenvolvidos como a Suécia, de haver uma divisão. Porque senão, uma grande barreira, voltando à sua pergunta inicial, é a dupla jornada. Quer dizer, as mulheres hoje em dia trabalham tanto quanto os homens nas empresas, só que chegam em casa e a nossa sociedade ainda vê os cuidados domésticos e as questões domésticas como responsabilidade da mulher. Né? Você vê muitas vezes alguns homens já mais evoluídos dizendo, eu ajudo minha mulher. Quer dizer, quando você diz ajuda, é porque a responsabilidade é do outro, né? Quando você puder, se você quiser, você ajuda. Então, o jogo não é justo para a gente, né? As mulheres estão cansadas, estão esgotadas, estão sobrecarregadas. E isso é um entrave para a nossa carreira, né? Então, o que essas executivas buscam mostrar, e muito explicitamente na fala delas, há caminhos, é muito possível. Primeiro, a gente precisa se libertar dessa culpa, que vem muito eu acho, do duplo padrão de gênero, de julgamento que a gente vê na sociedade. Por exemplo, se você tem um homem ambicioso e totalmente voltado para a sua carreira, né, dedicado, nossa, esse cara é um super líder, né, um super executivo, um cara sensacional. Uma mulher com as mesmas características é aquela mãe desnaturada com a pastinha na mão, né? Nossa, coitados, os filhos devem estar morrendo. Gente, né, os dois são igualmente responsáveis pelos filhos. Então, acho que para a gente cuidar disso, claro que tem uma questão cultural. Eu vejo um movimento muito positivo, né, dessas questões cada vez sendo tratadas na sociedade, mas tem também uma questão política, né, de mudança nas leis, porque a própria lei coloca os filhos como responsabilidade da mulher, com a licença que é só maternidade praticamente, né, a licença ainda paternidade é muito pequenininha. Então, por exemplo, se você pega o caso da Suécia, você tem uma licença parental, ela é de 480 dias, que precisam, por lei, ser divididos entre homem e mulher. Cada um dos dois, pai e mãe, né?
ou cada um dos cônjuges, mas enfim, independente do sexo, precisam tirar 3 meses de licença cada um. E o restante pode ser dividido de acordo com a carreira de cada um. Eles que se organizam. Eles que se organizem. Mas é muito bacana você ter uma sociedade em que o homem, por força de lei, né, é obrigado a ficar em casa 3 meses cuidando da casa, dos filhos. Primeiro, porque eles aprendem. E segundo, porque a sociedade passa a naturalizar isso, ver um homem dono de casa, digamos assim, né? Então, acho que a gente precisa caminhar por aí, porque enquanto houver essa sobrecarga, fica difícil para a gente competir em pé de igualdade, né? Mas você também, né, essa pesquisa que você citou, né, em Yale, mostra que também lá ainda tem essa percepção. Sim, no mundo inteiro. Não, o machismo no mundo corporativo é no mundo inteiro. A gente tem um ranking, né, de igualdade de gênero apresentado anualmente, né, pelo Fórum Econômico Mundial, entre 144 países. A gente está numa posição meio vergonhosa. São 4 índices, saúde, educação, política e economia. Então, compara-se a igualdade de gênero nessas 4. Em saúde e educação, nós estamos até bem colocados. Em saúde é equivalente, em educação também as mulheres têm uma escolaridade maior do que os homens já no Brasil. Até certo ponto, tem, né? Tem 40% a mais de mulheres com curso superior do que homens, né? Então, a gente realmente é mais escolarizada. Mas, se você for olhar na economia e na política, a gente está entre os últimos lugares. É muita diferença, assim. É muito pouca mulher ainda chegando aos cargos de poder e prestígio. Então, o Brasil precisa fazer muita coisa ainda para melhorar nessas 2 áreas, né? E tem sempre também essa discussão, tem até projetos tramitando, né, para tentar mudar, tentaram fazer, né, assim, o número de candidaturas, mas daí também tem denúncias que às vezes eram falsas candidaturas só para cumprir a cota, e sempre tem a justificativa dizendo que as mulheres é que não querem se candidatar, porque elas, né, não querem isso, largar a casa, os filhos, a família. E isso é real, é verdadeiro? Essa questão do desejo, né, por ascensão e por cargos de liderança, eu acho muito importante, porque às vezes a pessoa fala, mas minha mãe que escolheu ser dona de casa. Mas essa escolha, ela não é só individual. Aliás, as nossas escolhas não são só individuais, elas são sociais também, elas são sensíveis a estímulos que recebemos na nossa formação desde a socialização primária, né? E os estímulos são muito diferentes, os estímulos profissionais, os estímulos em relação à ambição para mulheres e para homens, desde cedo, né? Então, assim, sua mãe escolheu ser dona de casa, às vezes é uma opção ou é uma falta de opção, né? Porque às vezes realmente o marido não divide nada em casa em relação às responsabilidades domésticas, né? E a formação também, né? Como, né, você falou, a menina ganha uma boneca, um fogãozinho. Totalmente, quer dizer, tem estudos que mostram isso, como os brinquedos influenciam na escolha de carreira futura, né? Então, assim, os meninos estão mais com jogos que desafiam a inteligência, raciocínio lógico, né? Ou brincando ao ar livre, esportes coletivos, né? E a menina está lá, ninando boneca e fazendo comidinha, né? Então, quer dizer, isso não é natureza, isso é cultura, né? A menina vem sendo ensinada que o lugar dela, apropriado, ou pelo menos que a expectativa social é que ela dê conta desse universo. Então, o que aconteceu, como diz a Cláudia Sender, né, a ex-CEO da Latam, que eu entrevistei, ela diz, a gente está num momento de muita falta de equilíbrio no Brasil, porque as mulheres já invadiram o mercado de trabalho, mas os homens não invadiram a casa ainda, né? Então, o que acontece é que nós estamos acumulando, estamos com excesso de obrigações, de responsabilidades, e eles ainda não, né? Então, essa divisão precisa ficar mais justa. Então, assim, quando você diz, ela escolheu, ela optou, ela não quer cargo de liderança, né? Enfim, eu acho que é preciso haver uma mudança cultural para que ambos sejam estimulados a desejar esses cargos da mesma forma, uma mudança legal para que as responsabilidades sobre os filhos passem a ser melhor divididas, né? Enfim, uma mudança efetiva nas relações, né? E, como dizem as minhas entrevistadas, que as mulheres pensem bem na hora de escolher seus companheiros, né? Agora, mesmo assim, nas áreas empresariais, né, você entrevistou, por exemplo, a Luísa Trajano, que é dos Magazines Luiza, né, assim, tem algumas áreas, né, assim, roupa, moda, comida, que são mais fáceis para as mulheres, porque ao mesmo tempo você também citou a Microsoft, assim, que é uma área considerada mais masculina, né? Isso, existe ainda essa divisão também na ascensão? Na ascensão, não.
todas as áreas são dominadas por homens brancos, em geral, todas. Mesmo as áreas consideradas femininas. Mesmo a minha, por exemplo, a área acadêmica, que é uma professora, tem mais mulher professora e tal, mas se você olhar, enfim, as concessões de bolsa, os cargos de prestígio nas universidades, as reitorias... Tem mais professora de educação infantil, isso né? Aí. É sempre assim, na verdade. Se você olhar todas as empresas de todas as áreas, você tem uma pirâmide invertida de gênero. Na entrada, você pode ter até mais mulher, ou meio a meio, mas quando sobe, predominantemente, de forma massiva, sobem os homens ainda. E como você chegou nessa área de interesse? Porque, né, o seu doutorado, assim, você foi, como você foi caminhando? Era o doutorado em educação. Em educação, Eu tenho dois, na verdade, um em letras e um em educação. Eu sou economista, meu mestrado foi na UFRJ, em administração. Então, eu sempre trabalhei dando aula na área de economia e de liderança, há 20 anos, né? Trabalho e pesquiso nessa área. E eu comecei a ouvir constantemente em sala de aula e a perceber que as minhas alunas, além do machismo, mas eu percebia que as minhas alunas tinham uma certa ingenuidade, às vezes, ao pensar nas suas carreiras, dizendo, basta eu mostrar competência que eu vou chegar no topo. E não basta mostrar competência, né? A gente tem 1,5% de mulheres presidentes nas 200 maiores empresas. Não é por falta de competência, obviamente, né? Isso não existe, não é comprovado de forma alguma. Então, tem outros fatores. E eu pensei, caramba, eu sou professora de liderança e ética, eu preciso, né, fazer uma coisa que tenha esse enfoque, que aborde isso, porque senão elas vão entrar muito despreparadas, né? Então, comecei a trazer essa questão de gênero e liderança bastante forte para a sala de aula, para as minhas consultorias também, ajudando empresas a investirem, né, numa cultura mais ligada à equidade de gênero. E, assim, eu fiquei com vontade de ampliar o impacto social desse conhecimento que eu fui acumulando, tanto na experiência nas empresas, como em sala de aula, como das pesquisas, nas entrevistas, e acabei, como eu sou escritora também, falando, acho que o livro é um bom caminho para a gente reunir todas essas lições de uma forma muito clara, muito fácil, e vamos divulgar isso para o máximo de mulheres possível dentro do Brasil e, quem sabe, em outros países, né? E nas aulas de liderança, você tem alunos, tanto meninos, homens como mulheres? É igual a aula? É diferente? Hoje em dia é meio a meio, assim, na área de administração, de economia também, em geral, tenho turmas equilibradas, assim. E quando eu comecei a trazer esse assunto e esse debate, aula de liderança e ética já traz muito, mas quando você traz essa questão de gênero, as pessoas se mobilizam muito, tanto em defesa os homens resistem dos seus privilégios em geral, resistem até em admitir que são privilégios de gênero, né? Quanto eu percebi assim as meninas mobilizadas em compreender, em trocar ideias e uma releitura. Isso é muito importante, quer dizer, quando a gente lê, quando a gente se informa sobre esse tema, a gente percebe que, caramba, essa insegurança que eu senti aqui não é só comigo, é um problema sociológico, né? Você se posiciona melhor e se reforça muito para enfrentar o mercado de trabalho. Então, eu percebia isso nas minhas alunas, que depois de trazer a informação objetiva, olha, você se sente uma fraude no seu estágio? Não é só você. A síndrome do impostor, né? Essa sensação de, caramba, eu sou uma fraude, vão descobrir, eu não sei tanto, eu não sou tão boa para essa função, acomete muitas mulheres. Então, quando você, né, percebe que aquilo não é uma coisa pessoal sua, você se percebe inserida numa cultura assim, isso te reforça muito. Isso, inclusive, atenua uma das barreiras de gênero, que é essa barreira interna da insegurança profissional. E aí eu percebi o livro como um caminho muito democrático, muito bacana, de sistematizar tudo isso, né, de uma forma simples que muitas mulheres pudessem usar para alavancar suas carreiras. Espero que aconteça. A gente está falando aqui do livro, mostra para a gente como chama o livro, onde é que ele está disponível. O livro a gente lançou agora, há poucos meses, lá no Rio de Janeiro, chama Mulheres na Liderança, Obstáculos de Gênero nas Empresas e Estratégias de Superação. Então, eu faço isso, eu trago uma abordagem sociológica sobre a cultura machista e como ela nos prejudica profissionalmente e na vida. Depois vou enumerando os obstáculos de gênero e vou trazendo possíveis estratégias, tanto no nível individual quanto no nível empresarial. Você tem uma empresa ou você é líder numa empresa, puxa, tantas pesquisas já mostram que a diversidade de gênero é lucrativa para as empresas, né?
Como é que eu faço? As empresas às vezes não sabem, né? Então, no livro eu também trago algumas dicas para quem deseja fazer uma mudança na cultura empresarial. Enfim. Que você presta também consultoria para as empresas. Sim, para isso. As empresas, elas têm essa vontade? Elas Muito. estão dispostas Eu acho que cada vez mais. Não porque ficaram boazinhas, não, mas porque tem cada vez mais pesquisas de grandes universidades, de várias nos Estados Unidos, pelo mundo, né? Pesquisas grandes envolvendo 500 empresas, 20 mil profissionais e todas com a mesma conclusão. Mulheres no board da empresa trazem muito mais lucratividade, aprimoram a tomada de decisões, geram mais inovação, permitem uma melhor empatia, melhor compreensão do ponto de vista do cliente, tem inúmeras vantagens, né? É claro, hoje em dia também agrega um valor à marca por essa associação com valores considerados justos e nobres, né? Então, acho que por conta disso, as empresas, cada vez mais empresas, têm se mobilizado fortemente para construir culturas de inclusão, que é diferente de, a gente aqui valoriza a diversidade. Não, diversidade é você convidar para a festa, inclusão é você chamar para dançar, né? Então, quer dizer, você só contratar minorias não resolve, é você realmente criar uma cultura dentro da sua empresa em que a diversidade seja vista como um valor, né, e precisa ser respeitada, né? Aí é um ambiente realmente de tolerância zero, com piadinhas, com assédios, né? E com outras coisas que acabam fragilizando essas minorias. Agora, essas pesquisas, quando mostram que as mulheres na liderança, né, trazem um bom retorno, significa que as mulheres são melhores líderes ou que é interessante que tenha líderes de ambos os gêneros? É interessante o equilíbrio, porque as mulheres trazem novas competências para o board da empresa, né? As mulheres trazem um ponto de vista totalmente diferente, né? E que aí gera um contraste de opiniões e de visões que aprimora a tomada de decisões, obriga as pessoas a melhorarem suas argumentações, a pesquisarem, a estudarem, né? Enfim, contribuem para a inovação, justamente porque trazem um universo completamente diferente do universo masculino que domina, né? Às vezes a gente vê algumas empresas se posicionando de forma tão equivocada, a gente pensa, meu Deus, não é possível, no século XXI não tem uma mulher no board dessa empresa para dizer, gente, isso não dá mais, não é mais aceitável, né? Então, acho que as empresas, hoje em dia, não há mais o que se discutir, né? É sabido e é comprovado que as empresas que estão criando condições internas para que mulheres ascendam à liderança, como fez a Microsoft, por exemplo, com a Paula Belízia, né? Essas empresas têm se beneficiado muito no mercado. Porque a Microsoft criou uma estratégia específica. A Microsoft já tem muitas ações nessa área, mas a Paula, que foi uma das minhas entrevistadas, conta que quando ela engravidou, ela estava 3 meses grávida, o chefe dela, que era o Satya, chamou e falou, olha, eu vou sair para um período sabático, queria que você assumisse meu lugar. Isso foi a Microsoft aqui no Brasil? Aqui no Brasil. E ela falou, bom, é o meu lugar, meu sonho, mas eu estou grávida de 3 meses. E ele disse, não tem problema. Fica, depois você sai para a sua licença, volta, e ela acabou assumindo essa posição. E hoje em dia ela é CEO da empresa, quer dizer, imagina se a empresa, por conta de uma gravidez, tivesse aberto mão dessa profissional desse nível, né? Então, assim, eu acho que esses casos vêm se acumulando, estão sendo mais divulgados, né? As pesquisas estão ganhando uma divulgação e um espaço grande. Então, isso nos ajuda, na verdade, né? Porque vai criando uma cultura de que é realmente necessário criar condições, seja com estratégias de seleção e de promoção que não beneficiem nenhum gênero específico, né? Ou seja, tentar criar critérios objetivos, seja com flexibilização de horários, home office, botar uma creche interna, enfim, tudo que possa ajudar nesse momento as mulheres, enquanto a nossa sociedade, nossa cultura não muda, a conciliarem esses universos. E assim, o que acontece com a empresa? Ela consegue potencializar o aproveitamento dos seus maiores talentos, independente de gênero ou de raça, etnia, enfim, diversidade em geral. Lucilena, muito obrigada pela participação. Obrigada a você, imagina, foi um prazer.
E obrigada a você também que nos assiste. Se você quiser ver de novo, mandar o link para alguém, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. Se você ainda não é assinante, é só clicar para se inscrever. E para fazer um comentário ou sugerir um assunto para o nosso programa, telefone de graça para 0800 61 22 11. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.